Primeira semana do nosso projeto 500 blocos. E eu tô dizendo nosso projeto porque eu tô acreditando que tem alguém fazendo junto comigo. Eu vou falar do meu projeto. O projeto eu comecei a fazer. Eu tô bem feliz, gente, porque já na primeira semana, 1% do projeto já foi realizado. Eu já consegui fazer 5 blocos do projeto, então eu tô bem animada. Por que 5 blocos? Durante a semana eu liberei aqui no canal o vídeo do bloco 1, que é esse bloco aqui, né? Bloco 1. Que eu pessoalmente tive problemas, né? Fui realizar os 4 cortes que ela pede, faltou um pouquinho de pano, mas faltou coisa mínima, assim. Então deu uma tapeada. Quando eu trabalho blocos assim, com faixas e recortes, eu gosto de colocar um excesso de tecido para poder realizar esses cortes com segurança. Depois, fazendo as 4 outras versões, os 4 outros exemplos desse bloco, ficou claro que ela colocou excesso de tecido nos outros cortes, nos outros planos de corte, e nesse não. Eu acho que ela fez isso de propósito. Tenho essa impressão. Eu acho que ela fez de propósito para a gente ver que, de fato, a gente precisa trabalhar com excesso de tecido. No bloco 2, que eu também fiz aqui junto com vocês no canal, vou deixar card para quem está chegando agora. Aliás, se você está chegando agora, podia se inscrever aí, ser inscrito do canal. Tem um monte de tutorial, um monte de material bacana sobre patchwork moderno e também patchwork clássico, blocos clássicos, mas enfim, patchwork no geral aqui nesse canal. E se você aí se tornar inscrito e tal, você vai ter acesso a todo esse conteúdo que é bem bacana. Eu produzo conteúdo há uns bons anos na internet sobre o assunto, sobre patchwork moderno. E vai ser muito legal ter você aqui como inscrito. E o seu like também, no caso desse vídeo aqui, e nos outros também, é de suma importância para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas que têm o interesse por patchwork moderno, que querem fazer blocos de patchwork moderno, ou estudar blocos clássicos, como a gente está fazendo aqui, beleza? É isso, acho que está inscrito, aí tem o lance lá de dar o like. Você também pode ativar as notificações, tem um papo desse aí também, né? De ativar a notificação para você receber a notificação na hora que chegou vídeo novo no canal. Você já fica a primeira pessoa a saber aí, né? Já fica sabendo aí de quando tiver vídeo novo aqui no canal. O que mais que tem? Também você pode ser membro do canal, apoiar o meu trabalho, né? Apoiar a minha criação de conteúdo e ajudar uma quilter aí, uma modern quilter que rala pra caramba para criar conteúdo para você. Continuando. Fizemos esse bloco 2. Nesse bloco 2, a autora já colocou um excesso de plano de corte, então deu para cortar e não ficou faltando nada, ainda sobrou um pouquinho. Aí o que acontece? Lá na página, não sei se a numeração de página nos livros traduzidos para o português é a mesma numeração de página dos livros do livro em inglês. Eu tenho a versão em inglês. Se você tem o livro em português, deixa aí nos comentários se a numeração de página é a mesma, porque isso vai ajudar a mim e também vai ajudar quem está fazendo o projeto. No meu livro, que é a versão em inglês, lá na página 62, porque ela faz isso, né? Lá na página 33, que é onde ela ensina esses 2 blocos, ela fala que tem outras versões desse bloco, que é o Basket Weave, na página 62. Aí você corre lá para a página 62, você vai ter mais 3 variações. Na variação 2, o foco dessa variação são os tecidos escuros, são as faixas escuras de tecido. O que eu achei interessante desse bloco? Primeiro que as 3 faixas não têm o mesmo tamanho. 2 vão ter o mesmo tamanho, né? 2, que é a faixa mais escura e a faixa média. E a faixa mais clara, ela é um pouco mais larga. Então, assim, a gente vai construir o conjunto de 3 faixas, vai fatiar da mesma maneira que a gente fez com os outros, mas a gente tem uma faixa mais larga. E aí a gente acaba focando, né, o interesse do espectador do bloco, assim como a gente que está construindo, que está fazendo o bloco, o foco vai para a faixa mais escura, que é fininha também. E aí a gente tem esse resultado. Mas o jeito que você vai fazer é exatamente como o primeiro bloco lá, como este daqui que a gente fez primeiramente. É do mesmo jeito. Já na variação 3, eu gostei muito do jeito que ela usou os tecidos, as cores que ela usou, e tentei fazer parecido aí, né, trabalhando com aqua e vermelho. Eu achei um pouco confuso, devo dizer para vocês, né? Porque chega alguns momentos do dia, alguns horários, que eu tenho algumas dificuldades cognitivas por estar sempre muito cansada, né? Durmo pouco, enfim. Então eu tive um pouco de dificuldade de entender a questão do posicionamento de cores.
Mas aí, o que acontece? Ela pede um tecido claro, light A, né, light A, ela pede uma cor B, color B, depois light C, cor claro C, e depois color D, cor D. Então ela pede 4 tecidos, que eu utilizei exatamente 4 tecidos. E aí eu defini. E aí quando você olha a foto dessa variação 3, você vai ver que tem um aqua, um azul mais escuro e um azul mais claro, assim como um vermelho mais escuro e um vermelho mais claro. Veja como você vai posicionar. Costura na ordem, né? A, B, C e D, e aí você vai fazer os recortes, como nos outros exemplos. E aí você vai ter esse desenho. Graficamente olhando, né, eu pessoalmente não gosto de trabalhar tanta confusão de estampa, mas eu achei legal o jeito que ela posicionou a cor, e a gente vê que o foco vai para o azul. Aqui eu tentei posicionar da mesma maneira que ela, então é uma outra variação do mesmo bloco. Então vocês vão perceber ao longo do projeto que os 500 blocos é um bloco mãe e tem as variações dele, né, os exemplos. Então, geralmente, quando ela vai ensinar um bloco, ela vai ensinar o bloco mais um exemplo, né? E depois ela vai mostrar as outras variações naquela página que é meio amarelada, onde tem as variações dos blocos. O último bloco deste Basket Weave é a variação 4, que eu trabalhei com essas cores aqui. Ela está trabalhando com tons de marrom, lá na página 62 do livro, em versão em inglês. Eu trabalhei com verde, né? Então, você vai ter 2 tecidos claros, né, que ela pede para você cortar 2 faixas. Aqui eu queria abrir um parênteses. Esse livro, eu acho ele bem confuso. As explicações dele são bastante confusas, porque existe não uma regra, mas é de bom tom que quando você desenha um projeto de patchwork, quando você escreve um projeto de patchwork, quando você faz um tutorial de patchwork, que as quantidades de peças que você vai cortar, que você coloque entre parênteses. Então, por exemplo, eu preciso de 2 quadrados de 5 polegadas. Esse 2 quadrados ele vai ficar entre parênteses, porque você não confunda esse algarismo com as medidas, né? Mesmo que você esteja trabalhando em centímetros, sempre quando você for desenhar um projeto, vai passar a receita de um projeto para alguém, coloque as quantidades entre parênteses. Isso facilita a vida de toda a humanidade. Então, isso é meio que... Quem desenha projeto geralmente faz isso. Nesse livro, a autora não coloca isso. Ela coloca 2, então, por exemplo, né? Nessa variação 4, ela coloca lá 2 vezes, aí tem as medidas, tanto, e o portanto é com X também, então fica um pouco confuso. Eu acho confuso. Eu desenho o projeto, aliás, se você quiser conhecer os meus projetos, tem uma aba de loja aqui no YouTube mesmo, então você pode ir lá no meu site, que é lojafajandose.com, mas tem uma aba da loja onde tem vários projetos meus, que eu adoro desenhar projetos de quilts, e eles são bem mais explicados. Longe de mim estar criticando a autora, gente. Mas para mim é básico colocar a medida entre a quantidade, as quantidades de peças entre parênteses. Voltando aqui. Nessa variação 4, ela coloca lá light, né, que é o tecido claro. Então são 2 unidades de tchananã por tchananã. Tô falando tchananã, porque se você quiser as medidas para fazer esses blocos aqui, por favor, comprar o livro da autora. Vamos apoiar o trabalho da autora, que, pô, a mulher fez um livro com 500 blocos, vamos apoiar. E se você quiser uma pessoa que apoia realmente, você compra o livro através do meu link que está aí na descrição do vídeo, porque aí eu ganho uma pequena comissão. Isso ajuda muito aí o meu trabalho, eu vivo disso, né? Então ajuda bastante. Então, quanto a materiais, no plano de corte dela, ela coloca 2 vezes as medidas do tecido mais claro, depois você vai ter uma cor A e uma cor B. Eu escolhi colocar esse verde super cítrico como o meu tecido claro, e os tecidos centrais, a cor A, digamos que seja o verde, esse azul esverdeado, e aqui o navy, né, o tecido mais escuro, um azul marinho aí, para dar essa conversa. E aí fiz exatamente. A gente vai perceber que os 5 blocos serão construídos da mesma maneira. Faço o conjunto de 3, de 4 faixas, faço os conjuntos de faixas, preparo os recortes como ela coloca, né? Geralmente ela coloca lá, depois corte em 4 unidades de tanto, em 4 unidades de tanto. Por quê? Esse bloco, o Basket Weave, ele é nada mais, nada menos do que um four-patch. O que a gente chama de four-patch? Four-patch é um bloco quadrado formado por 4 pedaços, onde você vai ter 2 unidades horizontais com 2 quadrados e aqui embaixo 2 quadrados. Formou, eu tenho 4 quadrados, four-patches. Esses quadrados, eles podem ser de fato quadrados de patchwork, quadrados de tecido sem trabalho nenhum,
ou eles podem ser quadrados feitos de faixas, enfim, de unidades, né? Então, nesse caso aqui, fica muito evidente um princípio básico do patchwork, que a gente vai formar unidades. A gente vai formar, no caso aqui, eu estou formando um quadrado com faixas. Eu formei vários quadrados com faixas para poder cortar. Então, é como se eu criasse um tecido para poder cortar esses quadrados e assim montar o meu forpatch, que é a unidade aí básica desse bloco. Eu fiquei bem feliz com o resultado dos blocos, eles têm tamanhos diferentes. Ficou bem evidente que os blocos que você tem excesso de tecido no plano de corte, para esse excesso de tecido no plano de corte, aplica-se apenas quando a gente está trabalhando com faixas que serão unidas para depois serem recortadas em fatias. Não, os outros blocos, eles não têm, dependendo da técnica, você não vai precisar de excesso de tecido no plano de corte, tá? Um outro ponto importante é que se você não está acostumado a essa linguagem de patchwork, a gente não há necessidade de adicionar margem de costura, isso já está sempre incluso no plano de corte, né? Eu sei que às vezes as pessoas transportam as medidas em polegadas para centímetros e ainda colocam margem de costura, e eu acho um trabalho fora da realidade. Trabalhar com polegada é uma coisa muito fácil, é libertador. Eu sou brasileira, né? Eu cresci aprendendo centímetro, mas quando eu me dei essa chance, me dei essa oportunidade de aprender a trabalhar com polegada, o meu ganho foi, nossa, não tem nem comparação. Hoje em dia eu penso tudo em polegada, mas se eu precisar trabalhar em centímetro, eu trabalho, né? Não seja essa pessoa preconceituosa em relação à polegada, você só tem a ganhar. Aprender é sempre um ganho. Terminamos esse assunto do Basket Weave, que é um bloco muito clássico de patchwork, mas ele tem uma linguagem bem moderna e tudo depende das escolhas de tecido, das escolhas de cores que você faz. A gente fez 5 versões desse bloco, né? As variações desse bloco, mas ela também chama de E. Então, eu não sei como é que isso está no livro em português, mas no livro em inglês a gente tem BW-E1, BW-E2, BW-E3 e até chegar ao número 4, né? Até chegar ao número 5, na verdade. Esse BW é B de basket e o W de weave. E o número é o exemplo, né? O número do exemplo. Então, a gente acabou fazendo 5 blocos. Algumas pessoas me perguntaram o que a gente vai fazer com esses blocos. Você faz o que você quiser, em primeiro lugar. Mas vale lembrar que a gente vai poder construir quilts. Os blocos, para fazer um quilt, a gente já quebra aqui um tabu, que os blocos não precisam ter o mesmo tamanho, né? Numa linguagem mais clássica de patchwork, normalmente as pessoas trabalham com os blocos todos do mesmo tamanho. Mas existem quilts bem clássicos que blocam blocos de tamanho diferente, mas normalmente quilts mais clássicos trabalham com blocos de mesmo tamanho. No caso de uma linguagem mais moderna de patchwork, que é a praia que eu trabalho há tantos anos, a gente trabalha com blocos e o tamanho do bloco é meio que indiferente. A gente pode utilizar o recurso do que a gente chama de espaço negativo, que é adicionar bastante neutro entre os blocos, colocar esses blocos de maneira separadamente, colocando outras unidades, dá para fazer coisas muito legais. Meu amor, a gente tem 500 blocos para fazer, então vai dar para fazer muitos quilts, independente do tamanho do bloco. Lembrando que amanhã, aqui no canal, eu vou liberar o bloco de número 6, que já é o Bento Box, que é o bloco que a gente vai fazer em seguindo o livro, tá? Quero muito ver os seus blocos, quero muito ver o resultado dos seus trabalhos. Utilize as hashtags que eu estou deixando aqui embaixo na tela para você divulgar o seu trabalho nas redes sociais. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, vamos conversar, vamos trocar ideia e vamos fazer esse projeto. Esse projeto o básico dele, assim, a raiz dele é fazer com que mais e mais pessoas descubram a alegria de fazer patchwork. Seja moderno, seja clássico. A minha praia é mais moderna, mas eu estudo blocos clássicos porque dou aula disso e acho que técnica é fundamental para que a gente tenha liberdade criativa, para que a gente faça o que a gente quiser. Se você chegou até aqui, o teu like é muito importante. Você pode também ser inscrito do canal, ou se você ainda quiser apoiar o meu trabalho, seja membro do canal e tenha acesso a projetos exclusivos. Valeu, muito obrigado pelo seu apoio e amanhã tem mais vídeo. Beijo, tchau, tchau.